O Via Justiça de hoje é sobre o anteprojeto do novo Código Penal brasileiro que deverá ficar pronto e ser entregue ao Senado no final de junho. Nossos convidados, o desembargador Reinaldo Portanova, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Marcelo Leonardo, integrante da Comissão de Juristas que elabora o anteprojeto. Vamos falar agora sobre outras decisões da Comissão de Juristas que elabora o anteprojeto. Pena máxima no Brasil pode chegar a 40 anos na prática. E o senhor já até comentou sobre isso no bloco anterior, desembargador, mas eu pergunto, o maior rigor é o caminho certo? Vou voltar a dizer o que eu disse. Nós temos que ter um programa nacional, nós temos que ter um projeto. O Brasil precisa de um projeto. Porque de 4 em 4 anos muda os objetivos. Nos estados, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, sei lá, muda o governador, nas prefeituras, muda os prefeitos. Nós não temos um projeto nacional para tentar combater realmente o tráfico, mas combater o tráfico na sua raiz, na sua origem. Combater a criminalidade na sua raiz e na sua origem. Porque nós estamos, desde o início dessa legislação, procurando combater quem? Os criminosos. Quem são os criminosos? São os pobres e os negros, que são aqueles que são marginalizados e estão estigmatizados. Esses é que são tidos como os delinquentes no país. Hoje, o sistema penal não recupera ninguém, não tem condições de recuperar. Então, eu acho assim, nós temos que ter um projeto de lei que realmente penalize o que tiver que penalizar, mas que também busque as raízes do problema. Um deles, e o doutor Marcelo sabe, o judiciário. Com essa quantidade de processos que o judiciário tem, há possibilidade de se fazer justiça, há possibilidade de fazer um estudo de cada caso. Na pesquisa que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça, o judiciário de Minas Gerais foi tido como o pior de todos, recebeu 500 queixas da população. Agora, ninguém fala na falta de verba, na falta de um orçamento que contemple o judiciário, ninguém fala na lei fiscal, na lei de controle fiscal. Então, lei de responsabilidade fiscal. O que me parece é o seguinte, se o judiciário não estiver equipado, se a polícia não estiver equipada, se nós não tivermos um sistema de saúde que possa atender eventuais usuários, que agora eles querem liberar, principalmente do crack, se nós não tivermos condições de saber quem é o delinquente, que tem capacidade de entender o caráter ilícito do que está praticando, do doente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Doutor Marcelo Leonardo, como que o senhor votou na comissão? O senhor foi favorável a esse aumento de 30 para 40 anos na pena máxima? Não. Na realidade, a gente tem uma visão em torno da questão de agravação de penas ou elevação de penas, no sentido de que esse não é o caminho. A mera elevação de penas, ela não resolve o problema, e o Brasil hoje tem uma experiência própria em torno do assunto, porque desde 1990 vigora entre nós a lei de crimes hediondos, que deu um tratamento mais severo para um determinado grupo de infrações, e esse tratamento mais severo não fez com que as infrações como homicídio, estupro, tráfico de drogas, etc., diminuísse em razão da agravação e elevação das penas. Então, essa visão é uma visão sabidamente equivocada. Você tem experiência de elevação do número de encarcerados no Brasil, que hoje o país tem 500 mil presos, num sistema que cabe 300 mil pessoas, quer dizer, nós temos dentro do sistema 200 mil pessoas que não cabem. Então, há uma superpopulação carcerária e isso não tem contribuído para reduzir a criminalidade. Então, esse não é o caminho que nos parece o mais adequado. Os juristas querem pena leve para furto simples e rigor para explosão de caixas eletrônicas. Essa pena leve para furto simples não incentivaria mais o furto, desembargador? Não sei, porque os juízes já estão desconsiderando certas situações de furto. Por exemplo, parece que na comissão existe um projeto de quando os objetos furtados são devolvidos, não existe o furto, não existe nem a tentativa. Não sei se é verdade isso. Eu, pelo menos, tenho decidido lá na Câmara, o meu voto, pelo menos, é no sentido de que, se o objeto foi devolvido, se não houve violência, se o objeto é de pouco valor,
É o problema da insignificância, o princípio da insignificância. Isso aí não se penaliza mais. E, inclusive, seria até oportuno que se estabelecesse que, em determinados casos, a própria parte, se tivesse interesse em punir, entrasse com uma ação privada, para combater esses pequenos furtos. Eu também tenho decidido, em alguns casos, quando há arrombamento e o furto é pequeno, o camarada, se o objeto for recuperado pela polícia ou ele devolver e é de pequeno valor, eu também descriminalizo. E permito, ou sugiro, que a pessoa que foi prejudicada, a vítima do arrombamento, entre com uma ação especial, né, no juizado especial, contra o delinquente, objetivando recuperar o valor, indenizar o valor do arrombamento da porta ou da janela. Porque isso aí me parece assim, muito mais didático e pedagógico do que colocar um delinquente de pequeno furto, às vezes primário, numa cadeia em que ele não vai se recuperar. Como que o senhor se posiciona em relação a isso, doutor Marcelo? Veja bem, como disse o desembargador Reinaldo, não tem sentido em colocar dentro do sistema prisional aquele envolvido no furto de pequeno valor, no furto de objeto que é imediatamente devolvido, em relação ao qual haja insignificância, e ele ir para a universidade do crime se treinar para praticar sérias e mais graves infrações. Então, a proposta da comissão, nesse particular, que foi aprovada com unanimidade, é efetivamente a de redução das penas no caso do furto e admitir as soluções alternativas ao encarceramento para essas pequenas infrações penais. A comissão de juristas defende criminalização dos jogos de azar. O jogo do bicho deixará de ser contravenção. De uma certa forma, tolerado no país. O que isso vai significar, desembargador? Se for aplicada a lei como está sendo proposta, nós vamos aumentar a população carcerária e vamos aumentar os delinquentes. Porque certamente vai ocorrer a reincidência, porque virá a progressão de regime sem uma perspectiva social. Eles vão voltar ao jogo do bicho, porque o traficante, na verdade, é um desempregado. Esses traficantes de favela, que são os pequenos traficantes, são os desempregados que estão tentando sobreviver com o tráfico, que é um lucro imediato. Como eles não podem cobrar as dívidas, eles executam aqueles que devem para eles. Quer dizer, nós vamos apenas multiplicar o problema com o problema do jogo do bicho. Ouvir a Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em instantes com o bloco final do programa.